Focar no resultado pode estar te impedindo de chegar no resultado. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu sei que parece que essa frase não faz sentido, mas acompanhe o meu raciocínio até o fim do vídeo, porque você vai ver que sim, talvez você esteja focando somente no resultado e isso está te impedindo justamente de alcançar o objetivo que você está buscando. Na semana passada, inclusive vou deixar o card aqui para você assistir depois, eu fiz um react aqui dos meus posts antigos. Foi um vídeo bem legal, inclusive eu gostei bastante de fazer. E nesse vídeo, você consegue observar ali que, olha, o primeiro post que eu comecei a reagir ali é de 2021, mas antes disso eu já estava produzindo alguma coisa, né, de design, e você pode observar que a minha evolução ela foi acontecendo com a de qualquer outra pessoa, de qualquer outro ser humano. Essa evolução ela foi acontecendo aos poucos, de forma gradual. E agora a gente vai fazer um exercício aqui antes da gente continuar. Eu quero que você que está aí me ouvindo pense agora no objetivo que você está buscando, no resultado que você está buscando. Pode ser, por exemplo, que você seja CLT, você está trabalhando em algum emprego. Pode ser que esse emprego seja da área de design ou não, mas independente do caso, pode ser que você queira ter o seu próprio negócio. Você queira trabalhar na área do design, assim como eu, e que você queira empreender. Você quer ser a dona, o dono do teu próprio negócio. Pode ser ainda que você já esteja trabalhando nessa área. Então, assim, não, Luana, tô aqui, tô no começo. Talvez você até tenha se inspirado de alguma forma na minha história ou de outras pessoas, né, da área, e você decidiu dar esse passo. Talvez você já esteja trabalhando na área sozinho, sozinha aí na tua casa, mas você não tá satisfeita com o valor que você tá cobrando. Talvez esse seja o seu objetivo, né, cobrar um preço melhor pelo trabalho que você tá fazendo. Então, independente do caso, tá? São apenas exemplos aqui. Eu quero que você para o que você tá fazendo agora e pensa nisso de forma consciente. Esse vai ser o nosso ponto de partida aqui para esse vídeo, para o raciocínio que a gente vai concluir aqui. Bom, independente do caso, independente do teu objetivo, não importa se você tá no CLT e quer sair, não importa se você já tá trabalhando na área como freelancer talvez, e você quer aumentar o valor que você cobra, não importa, ou se talvez seja outro objetivo. Independente disso, você concorda comigo que isso não deixa de ser um objetivo, certo? Então aqui, né, dito isso, né, alinhando esse ponto, o que eu preciso te dizer é que isso é muito importante. Então, ter objetivos é muito importante, porque sem objetivo a gente fica sem rumo, a gente fica sem saber para onde ir. Desde quando eu comecei, né? Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre isso, que eu comecei no Instagram falando sobre organização pessoal. Gente, eu lembro assim, como se fosse ontem. A primeira coisa, eu lembro quando eu fui, a primeira pessoa assim, falou, Luana, você não tem uma mentoria de organização? E eu falei, caramba, eu posso ensinar isso, porque eu vivo isso na minha prática. E eu lembro que era claro, cristalino para mim, que a primeira coisa que eu falei, a primeira coisa que eu preciso ensinar as pessoas a fazer é definir objetivos. E isso vale para mim, Luana, para tudo. Quando eu quero fazer uma viagem, quando eu quero comprar um item de valor maior, que exige, né, um certo planejamento, um objetivo de carreira, um objetivo pessoal, não importa. O objetivo, ele vai ser o seu norte. Só que o ponto é que muita gente define, né, esse objetivo e fica cego percorrendo esse objetivo e esquece do percurso, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. E é por isso que aquela frase que eu falei no começo vai fazer sentido para você. Focar somente no resultado está te impedindo de chegar nesse resultado. Olha só, acompanha o meu raciocínio aqui. Desde quando eu comecei a atuar como designer, eu sempre olhei para o trabalho de outras pessoas. Eu já falei isso aqui, né, sobre comparação. Tem uma série de vídeos aqui que te ajudam a entender a forma como eu penso também sobre isso. Mas fato é que todo mundo, independente da área, né, e aqui falando especificamente sobre design, eu tinha sim as pessoas que eu olhava, me inspirava e talvez até, né, no momento ali de autossabotagem que todos nós temos, eu chegava a pensar, nossa, eu nunca vou alcançar aquele resultado, eu nunca vou fazer igual aquela pessoa. E outro ponto é que eu também buscava muita referência, né? Então, além de olhar para o trabalho de outras pessoas e falar assim, nossa, caramba, eu quero chegar nisso daqui, eu também olhava muito e buscava referências para entender dentro daquele contexto, né, do design, que houve um momento onde eu não me encontrei. E tá tudo certo, porque eu fui testando coisas diferentes e a partir disso eu me encontrei. Então, isso é uma coisa que a gente já precisa, né, deixar claro aqui. A gente evolui no movimento. Mas aquele objetivo eu tinha. Então, eu tinha um objetivo de, nossa, será que eu consigo um dia fazer uma página igual essa? Será que eu consigo entregar um projeto igual esse? Outro ponto é que ao mesmo tempo que isso ia
acontecendo, né, essa evolução assim dentro da minha cabeça, né, ao mesmo tempo eu via pessoas falando sobre, nossa, eu tenho clientes de fora do país, eu recebo em euro, eu recebo em dólar, nossa, eu fechei contratos de 5 dígitos. Também já falei aqui num vídeo, tá, que eu vou deixar o card aqui pra você. Eu já falei que muitas dessas coisas as pessoas passam pra gente, né, que é muito fácil, que é simples, uma terça-feira de manhã, uma coisa banal, e que eu já falei pra vocês que não é. Tudo isso pra mim era apenas referência. Bom, o que eu fiz então a partir disso, né? A partir de observar essas pessoas e de me inspirar e de buscar referências. Eu fiz exatamente isso, eu usei tudo isso como referência, mas sem esquecer que existe um caminho pra percorrer, né, pra que eu chegue até lá. Então veja bem, eu sempre falo que a minha vida offline, ela prova muito o processo de evolução das coisas. A gente tá acostumado no digital a ver as coisas acontecendo muito rápido, porque, de novo, gente, as pessoas, elas não vão postar o processo todo, elas postam os resultados, elas postam os sucessos, elas não vão ficar postando os fracassos ali. Então, é muito fácil a gente ter uma percepção errada de que não houve um processo naquilo ali. Então, às vezes, você tá aí tão cega e cego naquele objetivo que você esquece de perceber que, para você ter um cliente que você vai cobrar 5 dígitos, ou seja, 10 mil reais em um projeto, você precisa ter vários onde você vai cobrar 200, 300, 400, mil reais. Foi exatamente assim comigo. Os meus primeiros projetos, eu cobrava, né, os pacotes que eu fazia, eu cobrava 300 reais, 200 reais. O meu primeiro carrossel, eu cobrava, sei lá, 30, 40 reais, até chegar em um valor mais alto. Até eu chegar em um valor de 5 dígitos que realmente, né, estivesse dentro não só do escopo do que eu estava entregando, mas também da minha maturidade como profissional. Porque para eu ter um cliente na Europa, eu preciso antes ter clientes talvez da minha cidade. A gente precisa pensar um pouco mais micro antes de pensar macro, entende? E outro ponto, e esse talvez seja o mais importante que eu vou te falar nesse vídeo, quando a gente foca só no objetivo, olha só o que acontece. Quando eu comecei no digital, e eu tenho certeza que você talvez já tenha tido essa percepção, eu achava que ganhar milhões era uma coisa muito fácil. Ok, tá todo mundo fazendo isso, porque a gente entra numa bolha também, né? O negócio do digital é esse, a gente entra numa bolha e a gente não percebe. Então eu achava que era muito simples, fácil. Gente, eu lembro que uma vez eu vi um anúncio de um cara que falava assim: vem aqui, faz uma conta comigo. Ele tava usando aqueles um quadro branco, sabe? Olha, você tem um e-book, o e-book custa R$97, você vende tantos e-books, pronto, você tem 1 milhão. Mas é assim, gênio, né? Um gênio, não é mesmo? Ele fez uma matemática, só que o que ele esqueceu de te falar é o quanto é difícil pra caramba de você vender aquela quantidade de e-books necessária pra fazer 1 milhão. E por quê? O motivo disso é simples, porque você vai levar um tempo, né? As pessoas levam tempo pra confiar em você, seja pra vender um infoproduto, seja para o seu trabalho. E o pior de tudo, retomando lá no começo, né, que eu até me perdi nessa história aqui, mas acho que o pior de tudo dessa questão de você focar só no objetivo é você perder de vista os resultados que você tá tendo agora. Olha só, eu já contei várias vezes que eu ganhava 4 mil reais como professora. E, gente, como professora na minha cidade, fazendo o que eu fazia, eu achava que era justo, não tô falando que era uma grana. Então, imagina só, a minha surpresa quando eu comecei a atuar como designer e estrategista, que eu faturei 10 mil, eu tava ali na loucura trabalhando e aí de repente eu fui fazer o meu balanço do mês, eu falei, caramba, esse mês eu faturei 10 mil. Isso acho que em 2021, não sei, final de 2021, não me recordo. Eu olhei pra aquilo e falei, meu Deus! E de repente, gente, a gente tá em 2025, as pessoas perderam a noção do que é dinheiro. Então sim, se o teu sonho, nossa, eu quero faturar 30 mil por mês, é possível, mas não esquece que o que você ganha hoje também, por mais que não seja uma fortuna, eu não sei quanto você tá fazendo de dinheiro por mês, mas existe um caminho, né, que você percorreu para chegar até ali, senão você vive frustrada. Senão a nossa vida, nossa, total reflexiva agora, né, mas é isso, senão a nossa vida passa a ser uma busca incessante pelo próximo resultado. Veja bem, eu não tô falando aqui que você tem que se conformar. Eu sou a pessoa menos conformada das pessoas próximas que eu conheço. Eu sou extremamente inconformada. Isso não quer dizer que eu sou ingrata. Isso não quer dizer que eu sou, assim, insatisfeita. Não, eu sou
satisfeita, mas eu quero mais, eu quero dar o próximo passo, eu estudo para ter mais, para ganhar mais, mas veja, sem desmerecer a Luana que conseguiu aquilo tudo, deu para entender? É muito fácil você focar nisso, né, no objetivo, então vamos falar de número aqui para deixar mais específico. É muito fácil você falar assim, não, eu quero ganhar 15 mil por mês. De repente você tá faturando 8. E às vezes 8 para você, perto do 15, parece pouco, mas caramba, quantas pessoas conseguem faturar 8 mil por mês trabalhando de casa, tá? Tô jogando valores aqui em alto assim. Então é isso, acho que focar no objetivo é importante sim, ter objetivos mais importante ainda, mas não se esqueça desses pormenores, tá? Acho que o ponto principal do vídeo que eu queria trazer era esse. Inclusive, pra gente finalizar aqui, tem um filme muito bacana da Pixar, se eu não tô enganada, que é o Soul, que é a história de um cara, né, que assim, gente, já tem muito tempo que eu assisti, mas eu me lembro que era mais ou menos isso. O cara, ele tinha um sonho, ele era um músico, e ele tinha um sonho de tocar em uma banda famosa. Por quê? Porque pra ele, na cabeça dele, ele só teria sucesso como músico se ele estivesse naquela banda de pessoas super famosas. E ele consegue, eventualmente ele consegue. E aí ele percebe que, ele fala, caramba, tá, e agora? Era isso? Então assistam, esse filme é muito bom. Ele percebe que, na real, é o percurso que fez a diferença. E às vezes ele nota, né, e é muito bacana do filme, né, trazer isso até uma sensibilidade assim, dele começar a perceber de quantas coisas ele perdeu porque ele achava que não era o que ele queria ou porque ele desmerecia aquele resultado e ele estava tão focado naquele outro resultado que ele esqueceu do que ele tinha alcançado já, entende? Então assistam, gente, esse filme é muito bacana, tem muito tempo que eu assisti, nem sei se eu me lembro da história direito, mas eu me lembro da mensagem. Bom, já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, isso me ajuda muito, né? E faz o YouTube entender que esse conteúdo é importante, que ele seja entregue para mais pessoas. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!